O folclore brasileiro é formado pela mistura das diversas culturas que formaram a sua identidade nacional, provenientes principalmente das tradições portuguesas, indígenas e africanas. É a combinação de lendas, contos, mitos e histórias sobre criaturas e seres fantásticos que habitam o imaginário de povos tradicionais de diversas regiões do país. Número 1. Curupira. Protetor das florestas, plantas e animais selvagens. É uma das lendas mais populares e antigas do país. Há relatos sobre o Curupira que datam do século XVI. O demônio da floresta, como também é chamado, é uma entidade sobrenatural que vive nas florestas, assumindo a responsabilidade de proteger a fauna e a flora do ataque dos caçadores. Esta criatura é caracterizada por ter o corpo coberto de pelos ruivos, dentes verdes e pés voltados para trás. Esta última peculiaridade é usada para enganar as pessoas que tentam segui-lo. Eles ficam confusos ao observar as pegadas que indicam o caminho oposto ao que o Curupira realmente seguiu. A lenda ainda diz que o Curupira tem aparência de criança. Apesar de terem o mesmo objetivo de proteger a floresta, o Curupira e a Caipora não são exatamente a mesma criatura. Ele também é considerado um ser mitológico tupi-guarani. Número 2. Boto cor-de-rosa. Criatura capaz de engravidar mulheres e desaparecer. Também de origem indígena e muito popular na região amazônica, o boto seria um animal mágico, semelhante a um golfinho, que durante as festas juninas se transforma em um homem muito atraente, comunicativo e conquistador. Quando em sua forma humana, o golfinho se veste todo de branco e possui um grande chapéu. Esse chapéu serve para esconder os buracos na cabeça, que são as narinas do animal que não desaparecem com a transformação. Reza a lenda que o boto escolhe a garota mais bonita da festa para seduzir. Depois a leva até o fundo do rio, onde a engravida. Antigamente era comum dizer que quando uma mulher engravidava misteriosamente, a culpa era do botão. A fantástica narrativa sobre o boto cor-de-rosa tentou justificar casos de gravidez fora ou antes do casamento. Foi também uma forma de tentar esconder ou camuflar possíveis abusos contra rapazes e moças. Número 3. Saci Pererê. Ele adora pregar peças. Ele é um protetor das florestas, principalmente das ervas medicinais. Um dos personagens mais populares do folclore do país, o Saci Pererê é um menino negro que usa um chapéu vermelho, fuma cachimbo e tem apenas uma perna. Disse que o Saci perdeu a perna em uma luta de capoeira. Ao contrário de outras lendas, disse que a história do Saci teve origem em grupos indígenas do sul do Brasil. Entretanto, com a popularidade do mito, existem versões da lenda em todas as regiões do país e também na Argentina e no Uruguai. O Saci vive nas florestas e adora pregar peças para assustar as pessoas que entram em seu habitat sem sua permissão. Número 4. Cuca. Ela é uma bruxa com cabeça de crocodilo que come crianças desobedientes. Ela é descrita como uma bruxa de aparência idosa, com cabeça de crocodilo e garras grandes. Reza a lenda que a Cuca vive nas matas e gosta de sequestrar crianças desobedientes. Quem é pego pela Cuca é usado como ingrediente nas refeições da criatura maligna. A origem da Cuca estaria no folclore galego-português, que possuía uma espécie de dragão que também devorava crianças rebeldes. Número 5. A Mula Sem Cabeça. A lenda diz que ela era uma mulher que foi amaldiçoada por ter se relacionado com um padre. A criatura sobrenatural é descrita como uma mula, que cospe fogo onde deveria estar sua cabeça. Essa lenda tem forte caráter moral e sexista, pois representa o castigo pela quebra da castidade da mulher. Qualquer mulher que se apaixonasse ou fizesse sexo com um padre seria transformada numa mula sem cabeça. Outras versões da história dizem que uma mulher que tenha relações com um homem, principalmente namorado, antes do casamento, será enfeitiçada como uma mula sem cabeça. Ainda segundo a história popular, a mula sem cabeça corre pelos campos e florestas, soltando relinchos muito altos, assustando pessoas e animais por onde passa. A origem da lenda é europeia, especialmente de Portugal e Espanha. Sua popularidade no Brasil é evidente, assim como em outros países da América Latina, como México e Argentina. Antes de continuar com o vídeo,
Você conhecia alguma das criaturas mencionadas? Você pode me contar mais sobre elas? Compartilhe suas histórias nos comentários. E fique à vontade para recomendar mais criaturas ou mitologias que você gostaria de ver no canal. Número 6. Iara, a Mãe d'Água. A sereia sedutora que atrai os homens para se afogarem no rio. Nativa da região amazônica, a Mãe d'Água é descrita como uma criatura que tem a parte superior do corpo de uma mulher, mas tem cauda de peixe em vez de pernas. A Iara habita os rios da Amazônia. Segundo a lenda, Iara tem lindos cabelos pretos e fica sentada à beira do rio, cantando melodias fascinantes que atraem os homens da região. Após seduzi-los, Iara leva suas vítimas para as profundezas do rio, afogando-as. Algumas versões da lenda chegam a dizer que Iara devora suas vítimas após elas se afogarem. Quem conseguisse escapar dos encantos da Mãe d'Água enlouqueceria. A única forma de restaurar a sanidade da pessoa seria com a ajuda de um pajé, o líder espiritual indígena. Número 7. Boi Bumba. O mito do Boi Bumbá gira em torno da história de um casal de escravos, pai Francisco e mãe Catarina. A grávida Catarina estava ansiosa para comer língua de boi. Portanto, seu marido decidiu satisfazer seus desejos de gravidez, sacrificando um dos bois de seu senhor. No entanto, o boi que ele matou acabou por ser o animal favorito do seu mestre. Quando o dono da fazenda soube da morte do animal, chamou curandeiros e pajés indígenas para tentar reanimá-lo. O boi voltou à vida e toda a comunidade comemorou com uma grande festa, já que o dono do boi perdoou Francisco e Catarina. Os brasileiros celebram esse folclore todos os anos com grandes festas por todo o país. Porém, essa cultura está muito mais viva nas regiões norte e nordeste do Brasil. Número 8. Boitatá. A crença popular diz que o boitatá é uma cobra com fogo cobrindo o corpo e os olhos. Seu objetivo é proteger as florestas brasileiras e os animais silvestres de pessoas que tentam prejudicar a natureza, especialmente aquelas que iniciam incêndios florestais intencionais. As lendas também dizem que o boitatá pode se transformar em uma tora de madeira, em chamas que mata os humanos que atearam fogo nas florestas. Número 9. Caipora. É um espírito indígena que pode ter forma masculina ou feminina dependendo da região do Brasil em que a história é contada. Eles protegem os animais e as florestas do país. Além de assustar os caçadores com uivos altos, eles os distraem com trilhas falsas, fazendo com que se percam na floresta. Seu principal objetivo é proteger todo o ecossistema. Por causa disso, eles têm o poder de controlar animais e ressuscitar animais selvagens feridos. Algumas histórias dizem que a caipora aparecerá na floresta se alguém assobiar. Suas origens vêm da mitologia indígena Tupi-Guarani e a palavra caipora significa habitante da floresta. Número 10. Boi Vaquim. É um boi alado, com chifres dourados e olho de diamante, presente no universo místico dos Pampas do Rio Grande do Sul. Assusta os camponeses, pois cospe fogo pelas pontas dos chifres e tem olhos de diamante. É preciso muita coragem para amarrar. Número 11. Bradador. Um homem mau que atacou a própria mãe que, quando ela morreu, nem Deus nem o diabo o aceitaram e a própria terra o repeliu. E um dia ele encolheu, murchou, com a pele enrugada sobre os ossos. Da sepultura ele ressuscitou, em obediência ao seu destino, vagando e perseguindo os vivos, na escuridão da noite. Em Ituiutaba, interior de Minas Gerais, existe uma variação dessa lenda. Conta-se que o corpo seco, após ter sido jogado diversas vezes no chão, é levado pelos bombeiros para uma aparente caverna em uma serra, que fica ao sul do município. Dizem que quem passa pela estrada de terra próxima à Serra do Corpo Seco à noite pode ouvir os gritos da criatura ecoando de dentro da caverna. No Paraná, em Santa Catarina e em parte do interior de São Paulo, leva o nome de bradador, berrador, barrulheiro e bicho noulento e frequentava as cidades, gritando nos campos depois da meia-noite. Durante o dia, assumia a forma de um corpo seco e frequentava cemitérios. Número 12. Ipupiara. O Ipupiara, segundo os tupis do atual litoral brasileiro no século XVI, era um monstro marinho e antropófago. Uma crônica de Pero de Magalhães Gândavo, publicada em 1575, conta que uma Ipupiara apareceu em 1564 na praia de São Vicente e aterrorizou a índia escrava Irecê, que ia encontrar seu amante na praia, e viu o aparecimento do monstro como punição.
A Ipupiara, aparentemente, já havia matado seu amante, Andirá. Ela fugiu apavorada, mas no caminho encontrou o capitão Baltazar Ferreira, que confrontou o monstro e o matou com a espada. Segundo o cronista, o monstro media 15 palmos de comprimento e era coberto de pelos por todo o corpo, e no focinho tinha sedas muito grandes como bigodes. Outro cronista colonial, o jesuíta Fernão Cardim, dizia que tais criaturas tinham boa estatura, mas eram muito repulsivas. Eles matavam pessoas abraçando-as, beijando-as e apertando-as até sufocarem. Esses monstros também devoraram olhos, narizes, pontas dos dedos das mãos, pés e órgãos genitais humanos. Eles também existiam em forma feminina, tinham cabelos longos e eram muito bonitos. O Ipupiara era, segundo esses cronistas, um ser bestial, faminto, repugnante, de ferocidade primitiva e brutal. Número 13. Mapinguari. Uma lenda da Amazônia conta que um xamã descobriu o segredo da imortalidade e que com isso se tornou o Mapinguari. Ele irritou os deuses e foi severamente punido por sua descoberta, forçando-o a se transformar em uma fera errante pelo resto da vida. Avistamentos modernos descrevem a fera como uma preguiça gigante. Muitos criptozoologistas especulam que Mapinguari é um milodontídeo ou megalonicídeo, preguiças terrestres gigantes de tamanho médio da Idade do Gelo que viveram na área. A criatura também supostamente tem um cheiro horrível, que pode deixar um homem inconsciente. Representações e histórias tribais descrevem uma criatura humanoide com uma boca no meio do estômago. Às vezes, diz-se que tem um olho, garras longas, pele de crocodilo, pernas para trás e uma segunda boca na barriga. É possível que as histórias do Mapinguari sejam memória popular transmitida durante séculos sobre as grandes criaturas que um dia existiram. Número 14. Matinta Perera. Matinta Perera é uma velha bruxa que assombra as casas próximas à noite. Reza a lenda que à noite, Matinta Perera se transforma em pássaro e pousa nos telhados das casas, emitindo um assobio agudo que perturba o sono das pessoas e assusta as crianças. Ele só para quando o morador, já muito furioso com o apito estridente, lhe diz: "Matinta, você pode vir amanhã pegar seu tabaco?" No dia seguinte, uma senhora idosa aparece na residência onde foi feita a promessa, para recolher o fumo. Se o que foi prometido for negado, o infortúnio acontecerá na casa de quem fez a promessa não cumprida. A velha é uma moradora que carregaria a maldição de se tornar Matinta Perera. Os mais velhos diziam que a transformação seria hereditária, ou seja, passaria de mãe para filha. Caso não haja herdeiro, Matinta, quando está prestes a morrer, pergunta: "Quem quer? Quem quer?" Se alguém responder "eu quero", pensando que se trata de uma herança de dinheiro ou joias, na verdade recebe o destino de se tornar Matinta Perera. Número 15. Boiuna. Reza a lenda que uma mulher muito má, pertencente a uma tribo amazônica, costumava matar e devorar crianças. Indignados, os indígenas decidiram jogá-la no rio. Porém, ela não morreu porque foi salva por uma espécie de demônio chamado Anhangá. Por fim, eles se casam e têm um filho que foi transformado em cobra pelo pai para poder morar com os pais no rio, a Boiuna. Com o tempo foi crescendo até atingir um tamanho enorme, tanto que os rios não tinham mais peixes. Com isso, a grande serpente passou a aterrorizar e devorar os povos das tribos que viviam perto dos rios. Quando sua mãe morreu, a cobra ficou tão furiosa que decidiu viver em um estágio dormente sob as grandes cidades. Acredita-se que a grande cobra foi a responsável pela criação de parte dos rios. Isso porque, ao rastejar, deixava sulcos gigantescos na terra, que com o tempo se transformaram em caudalosos rios, como o Amazonas.